À vista da janela. Dois homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre suas mulheres, suas famílias, suas casas, seus empregos, seu envolvimento com o serviço militar, onde eles costumavam ir nas férias. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período onde o seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cisnes brincavam na água enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores e estas possuíam todas as cores do arco-íris. Grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo primoroso e delicado, com detalhes, e o outro homem fechava os seus olhos e imaginava a cena pitoresca. Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morrera pacificamente durante o seu sono à noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse a sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder fazer esse favor para o homem e, depois de verificar que ele estava confortável, deixou-o sozinho. Vagarosamente, pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, ele poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor, para poder olhar através da janela. E quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro todo branco. Ele então perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhes coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Moral da história: há uma tremenda alegria em fazer outras pessoas felizes, independentemente da nossa situação atual. Dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição, mas felicidade, quando compartilhada, é ter o dobro de felicidade. Se você quer se sentir rico, apenas conte todas as coisas que você tem e que o dinheiro não pode comprar. Hoje é um presente, e é por isso que ele é chamado assim. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida,
da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o nosso programa Pensamento Livre na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Como os ouvintes já estão acostumados a ouvir, quando nós falamos na Sociedade do Pensamento Livre, sempre deixamos claro de que o cerne maior da Sociedade do Pensamento Livre é a prática introspectiva. A introspecção é a análise de pensamentos e sentimentos que cada um faz de si mesmo. Obviamente, quando a gente começou a prática introspectiva, a gente percebeu a importância de algo tão presente em cada um de nós e que às vezes nos parece uma coisa tão natural, né? Funcionamos no piloto automático, sem fazer indagações ou questionamentos, que é a respeito do nosso pensamento. Se fala tanto em energia positiva, energia negativa, enfim, uma série de coisas que pode influenciar a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença e por aí vai. No entanto, acho que muitas vezes nós menosprezamos um poder que reside em nós mesmos, que é o poder do pensar. E mais que isso, se nós formos além desse pensar racional, não é? Onde a gente equaciona, responde, explica, tenta compreender as situações, e falarmos um pouco desse pensar inconsciente que por vezes é manifesto de forma intuitiva, de tantas outras maneiras como aqui já colocamos algumas vezes, nós vamos observar a extensão real deste poder incomensurável que reside em cada um de nós e que muito poucos têm consciência deste poder e muito menos fazem uso dele em seu próprio benefício. Eu queria ler alguns artigos aqui relacionados exatamente sobre isso, que saíram durante o mês na Sociedade do Pensamento Livre, que reforçam um pouco esta questão do poder do nosso pensar. O primeiro nos diz o seguinte: a intuição, a ciência explica. Há quem lhe chame pressentimento, sexto sentido, feeling, instinto. Há quem lhe chame acaso ou sorte. Mas a intuição está longe de ser um processo mágico a que só alguns privilegiados acedem. Está presente na nossa vida todos os dias e é uma ferramenta da razão baseada em dados reais e objetivos. Quando pôs a hipótese de assumir um cargo de sócio numa empresa de consultoria criativa de dimensão internacional ligada ao marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios,
Rodrigues de Barros Rodrigues socorreu-se de toda a sua capacidade de análise e raciocínio estratégico. Era uma decisão demasiado importante para ser tomada sem ponderar tudo. Mediu prós e contras e no dia da reunião decisiva, o gestor ia munido de um extenso guião escrito, no qual tinha detalhado todos os motivos que o tinham levado a decidir. Ele ia dizer não. Não fazia sentido avançar. Leu o documento quase todo, mas perto do fim disse: contem comigo. Os riscos eram muitos, mas avançavam na mesma. Por quê? Seguia a intuição e não o raciocínio. A existência de um lado consciente e outro inconsciente no cérebro é há muito tempo conhecida da ciência. Zachary Maine, diretor do programa de neurociência da Fundação Champlain, confirma: embora haja muito que ainda não se sabe sobre o consciente e o inconsciente, sabe-se o suficiente para entender que há uma parte de nossa mente que está a trabalhar sem que tenhamos noção disso. E esse trabalho, do qual não temos consciência, nos é muito útil. Por isto é que o fato de não percebermos o mecanismo que está por trás de certa inclinação não a torna menos inválida. É informação, mesmo quando não entendemos qual é a origem. Em alguns casos, o melhor é segui-la. A todo esse conhecimento imediato e independente do raciocínio crítico ou analítico, chamamos intuição. O próprio Maine, apesar de se definir como hiperracional, admite que as grandes decisões que tomou em sua vida, como casar-se, mudar-se dos Estados Unidos para Portugal, foram sobretudo sentidas. Diz ele: eu sabia que era a coisa certa. Pensamos algumas coisas específicas através de um processo muito consciente, diz o neurocientista, que se tem dedicado a investigar os processos de tomada de decisão. Por exemplo, quando fazemos uma lista ou colocamos por escrito argumentos que sustentam uma opinião. Estas são situações nas quais passamos por um processo racional de criar argumentos. Mas a maioria das coisas que fazemos não são conscientes. Não tem um processo explícito nem visível para nós. Assim é, de fato, o biólogo norte-americano Bruce Lipton defende que o lado consciente da mente governa, na melhor das hipóteses, 5% do nosso tempo. Na melhor das hipóteses, vejam bem. O restante é comandado pela mente inconsciente, o que significa que estamos em piloto automático 95% do tempo. E a razão por detrás dessa disparidade de valor vem de outra conta também conhecida. Enquanto a mente consciente consegue processar cerca de 40 milhões de bytes de dados por segundo, os processos mentais conscientes só atingem 40 bytes por segundo. Repetindo, enquanto a mente inconsciente consegue processar cerca de 40 bilhões de bytes de dados por segundo, os processos mentais conscientes só atingem 40 bytes por segundo. É impossível acompanhar tudo conscientemente. Olhando para o pensamento racional versus intuitivo, percebemos que o primeiro, sendo analítico, requer esforço e é lento. E o segundo, ainda que consuma recursos cerebrais, é um processo sem esforço e rápido. O que ocorre naturalmente, quase sem darmos por ele. Que é como quem diz: se o cérebro está a trabalhar para nós de graça, muitas vezes é mais útil aproveitar esse trabalho do que empreender o esforço de todo o processo, remata Maine.
a autora desse artigo foi a Sofia Teixeira. É interessante, não é? Como isso deixa tão evidente o poder da mente inconsciente, né? Da mente consciente e inconsciente. Coloca aqui os dois aspectos da nossa mente. E é nesse sentido que nós argumentamos a questão de se buscar uma forma, uma maneira de navegar mais nesse inconsciente tão desconhecido por nós, né? Que funciona de forma tão automática e que por tantas vezes, como na decisão aqui tomada, onde o indivíduo já tinha se definido, né? Rodrigues de Barro, Rodrigues tinha se definido, socorreu-se da sua capacidade de análise e tudo, para tomar uma decisão e foi pronto a dizer não, eu não vou aceitar. No entanto, chegando lá, mudou a sua decisão por um breve momento intuitivo. E isso nós sabemos ocorre com cada um de nós, com cada um que está me ouvindo nesse momento, como a intuição é presente na nossa vida e como nos falta a capacidade de entender esta manifestação e de fazer bom uso dela, como coloca o final do artigo, né? Se o cérebro está a trabalhar para nós de graças, muitas vezes é mais útil aproveitar esse trabalho do que empreender um esforço de todo o processo. Ora, quando nós argumentamos principalmente a questão da introspecção disciplinada, ela vai de encontro exatamente a isso. Por isso que a gente sempre diz, por que nós denominamos introspecção disciplinada? Primeiro, porque ela requer uma constância, para que você efetivamente possa colher frutos desta prática. E a gente coloca que ela não é direcionada a um pensar específico, ou seja, você se coloca na posição introspectiva, como nós já sugerimos aqui inúmeras vezes, sentado confortavelmente, deixe que sua mente divague como ela quiser, não é? Os primeiros 10 dias, a gente sempre cita, vai ser meio confuso, porque é exatamente aquilo que vivemos que vamos pensar. Posteriormente, a partir do 10º dia, essas manifestações intuitivas, ou como colocou aqui o artigo, esse sexto sentido, esse feeling, esse instinto, não é, como você queira denominar, não importa o nome que você dê a isto, mas essa manifestação do novo começa a surgir. E isto a gente já evidenciou nessa prática disciplinada constante. E a intuição passa a ser algo muito constante na nossa vida. É como que uma extensão do pensar racional. Cada vez que temos que tomar uma decisão importante, ela já se manifesta, porque estamos exercitando esse pensar. Estamos começando a compreender como se dá esta manifestação inconsciente presente em todos nós, não é? É impressionante quando o Bruce Lipton coloca, né, que o lado consciente da mente governa, na melhor das hipóteses, diz ele, 5% do nosso tempo. Olha só. Que o restante é comandado pela mente inconsciente. O que significa, como diz ele, que nós estamos em piloto automático 95% do tempo. E a razão por detrás dessa disparidade de valor vem da outra conta também conhecida, né, que diz o seguinte, que enquanto a mente inconsciente consegue processar, vejam só a disparidade disso, cerca de 40 milhões de bytes de dado por segundo, os processos mentais conscientes só atingem 40 bytes por segundo. Eu acho que não tem nem como argumentar que há um poder presente em cada um de nós que nós não temos conhecimento. Isso dito pelo próprio Bruce Lipton, quer dizer, nós tocamos sequer a superfície desse poder inconsciente que governa 95% da nossa vida, né? Como coloca aqui muito bem o artigo, vivemos a maior parte do tempo como se fôssemos robôs, eu diria, de forma automática, né? Que processa tudo isso de informação, né? E que, no entanto, nós temos uma informação muito tímida, de modo consciente, relacionada a tudo isso, que é importante que se diga, não é? Está presente no ser, ou seja, é componente do ser humano, assim como o fígado, o pulmão, o rim, o coração, ou qualquer outro órgão que você possua. É o nosso cérebro. Né? E o nosso cérebro passando por esses processos, não é? Obviamente que é muito difícil para quem
não é biólogo ou cientista, entender isso de forma biológica, de como essa manifestação, ou como esse processo se dá, falando do ponto de vista biológico. E por isso as pesquisas avançam tanto nesse sentido, porque os cientistas têm a mesma dificuldade que o leigo, né? Talvez uma compreensão, obviamente, um pouco maior, mas muita dificuldade em tentar estabelecer como que isso se dá, né? Ora, a sociedade do pensamento livre tenta contribuir, ainda que de forma tímida, quando sugere a introspecção como um exercício da possível compreensão da manifestação inconsciente. Porque nós acreditamos que esse é o fruto maior da prática introspectiva disciplinada. É compreender essa manifestação, porque isto se dá, por mais que se coloque aqui de forma automática, mas ela acontece em nós, por nosso intermédio, através de nós. É em cada um de nós que é manifesta a decisão. Lembro-se que no programa retrasado eu falava aqui da beleza que é a introspecção espontânea. Porque eu dizia que a introspecção espontânea é aquela qualidade fantástica de decisão, de poder de decisão, que é tão debilitado na maioria das pessoas no momento de você decidir entre o sim e o não. E diga-se de passagem, a nossa vida está entre o sim e o não mesmo antes de nascermos, não é verdade? Quando o nosso pai, a nossa mãe decidir se iam namorar ou não, se casar ou não, ter filhos ou não, não é? Então essas decisões já fazem parte da nossa história antes mesmo de a gente germinar como ser, não é? Posteriormente, a gente lá, quando criança, né, sofreu muito a questão do sim ou não. Não, isso sim, isso não é verdade? E isso é um componente presente ao longo da nossa vida. E quando entramos na fase adulta, aí nós temos que tomar decisões por nós mesmos a respeito deste sim e não tão constante, desde a hora que abrimos os nossos olhos até a hora de deitarmos, não é verdade? O nosso dia passa constantemente por escolhas, desde as mais simples às mais complexas. E quantas vezes essas escolhas que se acontecem na nossa vida são de formas, eu diria assim, totalmente impensadas ou mal avaliadas, né? E elas são o resultado do nosso pressuposto futuro, ou seja, elas constroem o nosso futuro. Então é a profissão errada que constrói um futuro de desgosto, é a pessoa errada que escolhemos para conviver, não é? Quantos negócios errados que nos causaram prejuízos, quantas decisões impensadas em nossa vida, e por quê? A questão é esta pergunta de fato: por que temos tantas decisões erradas quando cada um deseja para nós, para cada um de nós, o melhor que a vida possa nos ofertar? Ora, isto é incapacidade de compreensão de si mesmo, incapacidade de compreensão das suas manifestações intuitivas, de que existe uma resposta mais acertada dentro de você, mas você tem que aprender a ouvir, não é? Como disse aqui no início do artigo, você tem que ouvir esse pressentimento, e mais, não é só ouvir e entender essa manifestação, esse sexto sentido, esse feeling, esse instinto, esta intuição. Porque acredite, ela se manifesta em todos. Mas quando nós não temos a habilidade de lidar com isto, nós não sabemos o que fazer com isto. Então, quando eu faço referência sobre a introspecção espontânea, eu digo que a introspecção espontânea, ela é o resultado da prática consciente da introspecção disciplinada. Porque na prática da introspecção disciplinada, a partir do 10º dia de prática, nós começamos a entender, não é? Este sexto sentido, este feeling, esse pressentimento, esse instinto, esta intuição, esta manifestação. Nós compreendemos melhor como é que o inconsciente interage com o consciente. Olha, eu sei que parece presunção minha, mas pense o que quiserem. Eu digo, a sociedade do pensamento livre, com aqueles que levam a sério a prática introspectiva, contribui com a ciência na compreensão desta interação mente consciente e mente inconsciente.
Como eu disse, isto se dá em nós, neste corpo que você habita. Isso acontece em você e através de você. Obviamente, se acontece em você, através de você, você tem a capacidade de gerir, de gerenciar esses valores presentes em cada um de nós. Agora, é claro, eu preciso deter um tempo na compreensão disto, não é verdade? Vou dar um exemplo prático. Se eu quiser entender qualquer órgão do meu corpo, o que faz o fígado, eu terei que deter um tempo para isso, não é verdade? Terei que estudar um pouco o que significa o fígado, o que ele processa, qual é a razão dele existir para que torne o meu corpo funcional e assim por diante, ou qualquer outro órgão, o pulmão, o coração, não é verdade? Racionalmente nós estamos falando da mesma coisa. Qual é a interação do consciente com o inconsciente? Nós estamos falando do cérebro humano. E nós estamos falando de como entender isso. Então, é claro, existem muitas ferramentas, muita literatura sobre isso. O próprio livro do Dr. Bruce Lipton é uma sugestão. Não me vem o título agora, mas é o último que ele lançou, respectivamente, sobre a questão da epigenética, da ciência da epigenética. Pode esclarecer muito sobre isso. Outro livro bem interessante é Ciência versus Religião, também lançado recentemente por o Deepak Chopra e o Modianov, o francês, né? Que também pode te auxiliar muito nesta compreensão. Mas nós sugerimos algo mais simples. Nós sugerimos algo que não vem da leitura, da compreensão científica. Nós sugerimos um exercício prático que você pode se dispor a fazer e começar a obter respostas e uma compreensão autodidata de si mesmo. E acredite, você que está me ouvindo, a introspecção disciplinada propicia isso, e nós já presenciamos ao longo da existência da sociedade do pensamento livre e daqueles que fazem uso desta prática. Então é interessante, porque, voltando aqui no artigo, né, quando eles colocam, há quem chame um sexto sentido, né, um pressentimento, um feeling, um instinto, há até quem lhe chame de acaso ou sorte, não é? Isso aqui pode acontecer, por incrível que pareça, até por uma questão lotérica, né? Você nunca joga na loteria e de repente te vem uma intuição de que talvez aconteça isso, não é? Quanta gente acerta, né? Então tá com vontade de ficar rico, comece a praticar. Comece a praticar a introspecção disciplinada, talvez, quem sabe, você tenha essa intuição. Eu não tive ainda, né? Mas não digo que isso não seja possível, né? A intuição está longe de ser um processo mágico a que só alguns privilegiados cedem. Olha que interessante isso aqui. Porque a intuição não é privilégio de alguns mais sabidinhos ou de alguns que lêem um pouco mais. Isto são coisas maravilhosas, né, desse Criador das criaturas, que quando ele instituiu as criaturas, ele instituiu com um grau de igualdade. Então a intuição é uma ferramenta presente em todo ser. É componente de todo ser, não importa o grau de escolaridade que você tenha, de leitura que você tenha, se você sabe ler, se você não sabe ler. A introspecção se manifesta da mesma maneira. Ela está presente, como diz aqui, na nossa vida todos os dias. E ela é uma ferramenta da razão, baseada em dados reais e objetivos. Inúmeras vezes eu já acrescentei aqui que a ciência coloca que a intuição não é obra do acaso, mas que é obra do esforço do pensar contínuo. E o que é a introspecção senão um deter-se no pensar? Pensar sobre o que eu penso. Ora, então isso não é um exercício de contribuição, eu diria até com a ciência, no sentido de desvendar esse mistério do elo de ligação, que por vezes parece que nos separa, que separa o nosso consciente do nosso inconsciente, que se manifesta da forma que quer. Ora, esse compreender o pensar é o ato de aproximação, é o elo de ligação entre essas forças poderosas presentes em cada ser humano
E como a gente dedica pouco tempo a isto que tem tanta importância à nossa vida. Basta dizer que o cérebro inconsciente é responsável por tudo que ocorre com os demais órgãos do nosso corpo. Olha o grau de importância que reside nisso e como nós compreendemos tão pouco destas manifestações. A existência de um lado consciente, como diz aqui, e outro inconsciente no cérebro, é há muito tempo conhecida da ciência. Zachary Manning, diretor do programa de neurociência da Fundação Chamberlain, confirma, embora haja muito que ainda não se sabe sobre o consciente e o inconsciente, sabe-se o suficiente para entender que há uma parte da nossa mente que está a trabalhar sem que tenhamos noção disso. E esse trabalho no qual não temos consciência nos é muito útil. Por isso é que o fato de não percebermos o mecanismo que está por trás de certa inclinação não o torna menos válida. De certa forma eu diria, você que não está entendendo muito, né? Então, ainda que a gente não entenda, ela não vai deixar de ser manifesta. Por isso que eu coloco, poxa vida, a introspecção é a ferramenta do leigo, daquele que não entende, daquele que não estuda, daquele que não se aprofunda em leitura também. Também, porque o fato de eu não entender como isso se dá, não faz com que isso não ocorra. Então, a intuição, por exemplo, é algo presente e manifesta em todo ser humano. Agora é óbvio que se eu começo a entender algo que se processa em mim, que acontece através de mim, eu vou me tornar capacitado a fazer uso dele, a usar isso ao meu favor, como eu disse, a de repente fazer com que a introspecção espontânea faça parte da minha vida, que eu amplie o meu poder de decisões entre esse sim ou não tão constante na vida de cada um de nós, que eu não tenha dúvida sobre o que é certo, sobre o que eu devo fazer. Então ele coloca, por isso é que o fato de nós não percebermos o mecanismo que está por trás de certa inclinação não o torna menos válida. É informação mesmo quando não entendemos qual é a origem, e em alguns casos, sugere ele, é melhor segui-la. A todo esse conhecimento imediato e independente do raciocínio crítico-analítico, eles chamam de intuição. Não é isso que aqui nós conhecemos de repente por outros apelidos, como eu coloquei anteriormente, não é? Pressentimento, sexto sentido, feeling, instinto, enfim. Não é? E o próprio Dr. Manning, apesar de se definir como hiperracional, quer dizer, alguém que confia muito na razão, admite que as grandes decisões que ele tomou na vida, como por exemplo casar-se, mudar-se dos Estados Unidos para Portugal, foram sobretudo sentidas. Eu sabia que era a coisa certa. Olha a importância disso. Eu já coloquei aqui, é interessante, que na minha vida tem algo que eu aprendi, que eu uso constantemente na minha vida, antes da sociedade do pensamento livre, e acho que jamais vou abandonar isso da minha vida. Parece uma coisa assim, complexa? Não, é uma coisa simples, é um simples sinal de trânsito, que diz o seguinte: na dúvida, não ultrapasse. Isso se tornou para mim, de certa forma, uma filosofia de vida, até eu diria. Porque desde os primórdios da minha juventude que eu uso isto, esse alerta mental: na dúvida, não faça. Na dúvida, não vá. Na dúvida, não ultrapasse. Agora, eu pergunto, quantos de nós, nos momentos de decisões, não tomamos decisões impensadas, na dúvida? Como colocou o Dr. Manning, eu sabia que era a coisa certa. Quantos de nós sabemos a coisa certa? Quantas decisões talvez você tenha que tomar nesse fim de semana? Eu pergunto, você sabe qual é a coisa certa? Você que está pretendendo fazer um curso técnico, você que está pretendendo se casar,
Você que está pretendendo consultar o médico, é um clínico geral, um especialista nessa ou naquela área? Qual é a coisa certa? Você que está procurando adquirir alguma coisa, comprar um carro, uma propriedade, uma casa, um sítio, é o momento certo? Qual é a coisa certa? Você tem plena convicção da sua decisão? Porque o que eu tento alertar é que esta capacidade de decidir reside em cada um de nós. E são essas decisões que são responsáveis pela construção da nossa vida enquanto aqui estamos. E pode ter certeza, aqueles que não estão muito satisfeitos com a vida que possui, em qualquer segmento, é porque tiveram decisões impensadas em dado momento da sua vida que resultaram em situações que hoje os desagradam. Então, como é importante saber, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas de fé que fazem uma lista de pedidos a Deus de uma porção de coisas que julgam importantes. Talvez o pedido a Deus devesse ser resumido em uma única palavra: Senhor, me ensina a me entender. Me ajuda a compreender o meu pensar. Me ajuda a tomar decisões adequadas. Que eu saiba que era a coisa certa a ser feita. Porque mesmo a lista que às vezes fazemos na nossa oração, sabemos se é o certo, se é o errado. Lembro-me de uma ocasião interessante em que o nosso amigo Geraldo Moreto, alguns de vocês conhecem, professor universitário em Lages, filósofo, sociólogo, ele tinha uma cirurgia para fazer em Porto Alegre, cardíaca, bem complicada mesmo. Até por ser hipertenso, ele tinha poucas chances de ser bem sucedido nessa cirurgia, no entanto não tinha alternativa, né? Tinha que fazer essa cirurgia. Enquanto ele aguardava, se preparando para a cirurgia, ele é muito católico, uma freira visitou seu quarto, e ele contou essa história, eu acho maravilhosa, e a freira colocou a mão no seu ombro, rezou por ele, e no fim da reza disse: Geraldo, fique tranquilo, meu filho, que vai dar tudo certo. E ele olhou para a freira e respondeu: Freira, irmã, eu tenho certeza absoluta de que tudo vai dar certo. O problema é que eu não sei qual é o certo. Entende? Então isto é um grau de humildade fantástico. Porque qualquer um poderia dizer: não, o certo é pedir a vida. Sabe-se lá o que Deus tem reservado para nós. Então o certo é aquilo que está no Pai Nosso e que tantos temos dificuldade de aceitar. Senhor, seja feita a vossa vontade, não é verdade? No que se refere à oração, a pedidos e por aí vai. Não é? Então, mesmo às vezes, as nossas preces, elas têm um conteúdo de pedidos que às vezes, ao invés de nos ajudar, pode nos atrapalhar. Porque não é aquilo que estava reservado para a nossa existência. E voltando a essa questão, seja feita a sua vontade, né, nós colocamos que a sociedade do pensamento livre acredita no desígnio. E que o desígnio dos religiosos é exatamente esse: seja feita a vossa vontade. Porém, eu tenho que entender que vontade é essa em relação a mim. Quem sou eu? Qual é o caminho que devo seguir? Quais são as minhas tomadas de decisões? Quando, como coloca o Dr. Maine, eu vou saber se esta é a decisão acertada? Porque acredite, o poder de decisão reside em cada um de nós. E a resposta certa reside em cada um de nós. Eu tenho 99,9% de certeza disso. No entanto, precisamos entender esta manifestação. E volto a frisar,
A prática introspectiva é algo fantástico, maravilhoso no caminho desta compreensão de interação entre consciente e inconsciente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos falando mais um pouco sobre o pensamento, o poder mental do consciente e do inconsciente. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos falando um pouco sobre a questão do pensamento, do consciente, do inconsciente, lendo alguns artigos aqui que foram divulgados na Sociedade do Pensamento Livre durante o mês. E eu gostaria de ler mais um artigo aqui relacionado à epigenética, à biologia do pensamento. Há muito tempo o homem descobriu que toda a nossa vida é programada por uma sequência de códigos determinados. São chamados genes. Características como sexo, altura, tipo e cor dos olhos, dos cabelos, raça, os mais variados aspectos da aparência e até mesmo predisposição a determinadas doenças são atribuídas ao nosso código genético. É como se em cada célula, dentro do núcleo, região onde estão os nossos genes, existisse um centro controlador determinante de que poderia ser realizado ao longo de nossas vidas. Por muitas vezes repetimos a frase: é a minha genética. É como se estivéssemos diante de algo totalmente imutável, dando a impressão de que este código estivesse lacrado em nossas aproximadamente 50 trilhões de células. Em 1952, o British Medical Journal publicou um trabalho onde, através da hipnose, o Dr. Albert Mason tratou e curou um jovem de 15 anos de idade com um quadro de ictiose congênita. O caso chamou a atenção da classe científica, que até então não dispunha de cura para a grave doença. Da experiência, surgiu a dúvida: seria realmente possível que o poder da mente fosse capaz de superar uma programação genética? No final da década de 80, iniciou-se o conhecido Projeto Genoma. Pesquisadores do mundo todo se uniram com um objetivo único: mapear e catalogar todos os genes presentes no organismo humano. Enquanto esse projeto avança, outro grupo de cientistas iniciava um novo campo dentro da biologia, que viria a ser chamado de epigenética. Segundo os pesquisadores Praz e Silverman, 2004, epigenética significa controle acima dos genes. O entendimento desse novo estudo é de que não estamos presos ao nosso destino genético.
O pensamento, olha aí a importância do pensamento. O pensamento, ou seja, a energia presente e irradiada pelo nosso cérebro, pode diretamente influenciar e controlar a fisiologia do nosso corpo. Isso explica como podemos ativar ou inibir funções celulares ou produção de proteínas pelos mecanismos da construção ou destruição. Biologia do pensamento. A ciência da epigenética baseia-se na descoberta de que nossos genes recebem informações do meio externo e, através dessas informações, que passam a desenvolver suas funções. Hoje é possível entender nossas células de outra forma. Anteriormente, o núcleo era considerado o cérebro de cada célula e, representando seu comando central, tínhamos o código genético. Já as pesquisas atuais têm revelado que as sequências de proteínas geradas por nosso DNA e RNA sofrem influência direta constante do meio ambiente, inclusive do que chamamos de pensamento, que chegam até o núcleo celular através da membrana das células. Os conhecimentos desta área não param de surpreender até os estudiosos mais céticos. Milhares de pesquisadores parecem encarar a física quântica e suas possibilidades como uma verdadeira ciência extremamente racional, pois explicaria cientificamente fenômenos antes tidos como metafísicos, antes não observados pela medicina, biologia e física tradicionais. A energia passou a ser vista como uma forma de poder preponderante, ou seja, uma grande influência sobre a matéria. E a partir de tais descobertas, estamos certos de que a nossa saúde física está diretamente ligada ao nosso bem-estar mental, atendendo às nossas boas vibrações. Sem sombra de dúvida, estamos diante de mais um fascinante e complexo campo. Mas assim como evoluímos aprendendo que micro-organismos até então desconhecidos seriam capazes de produzir doenças, substâncias químicas controlam nosso funcionamento e células antes tidas como incapazes de se reproduzir. Assim, podem procurar descobrir a harmonia entre meio ambiente e nosso corpo. Com certeza, contribuirá para uma vida melhor a todos nós. Esse artigo é do Alfredo Coelho. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida comentando um pouco disto que foi lido. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte.
Na noite de hoje, conversando um pouco com vocês sobre o poder da mente consciente e inconsciente, do pensamento, para justificar até a nossa prática introspectiva, né? Então nós vimos aqui nesse artigo que foi lido por último, que o James praticamente estabelecia tudo, né? No estudo do genoma e tal, cor dos cabelos, enfim, né? Mais na frente ele nos diz o seguinte, que no final da década de 80 se iniciou o conhecido projeto Genoma. Pesquisadores do mundo todo se uniram a um objetivo único: mapear e catalogar todos os genes presentes no organismo humano. Mas enquanto esse projeto avançava, outro grupo de cientistas iniciava um novo campo dentro da biologia, que viria a ser chamado de epigenética. É interessante, não é, que a epigenética significa controle acima dos genes. O entendimento desse novo estudo é de que nós não estamos presos ao nosso destino genético. Antes se pensava, não é, que a gente era consequência pura e exclusivamente da genética, né? Posteriormente, a ciência avançando um pouco mais, nos coloca exatamente isto aqui. O entendimento de que nós não estamos presos ao nosso destino genético. E coloca que o pensamento, aqui colocado como energia presente e irradiada pelo nosso cérebro, né, olha só, pode diretamente influenciar, controlar a fisiologia do nosso corpo. Isso explica como podemos ativar ou inibir funções celulares ou produção de proteínas pelo mecanismo de construção ou destruição. Simplificando, nós já conversamos um pouco no passado sobre esta questão, fazendo referência direta ao Dr. Bruce Lipton, esse biólogo americano que estuda a epigenética, que desenvolve o estudo da epigenética. Significa que os nossos pensamentos podem influenciar, sim, o nosso ser físico. Pode influenciar, sim, até relacionado a determinadas doenças que antes se pensavam que eram genéticas, e uma vez tendo essa questão genética, a possibilidade de manifestação seria maior. A epigenética nos coloca que muitas dessas doenças são desenvolvidas pelo simples fato da crença, ou seja, aquilo que o teu cérebro envia de mensagem, né, ao núcleo das tuas células, né? Bom, eu tenho esse problema na família, consequentemente, obviamente, você está predisposto à doença. E quando isso é direcionado com uma mensagem diferente, pode haver até uma alteração genética. Existe esse poder através, né, desta energia que é colocada aqui, produzida pelo nosso pensar. Isto faz com que eu evidencie ainda de forma mais sucinta a importância da introspecção. Olha, eu sei lá, eu defendo isso porque há pouco ainda no intervalo eu comentava com o Júnior que a partir do momento da prática introspectiva na minha vida, eu evitei uma série de problemas. Por exemplo, clientes indesejados, negócios mal feitos, prejuízos materiais, né? A minha vida teve uma quantidade muito menor de erros a partir da prática introspectiva. Porque, de fato, ela instituiu em mim uma capacidade que já havia. Porque, eu diria assim, não é algo novo que vai ser manifesto a você, é algo não revelado. Então é novo a partir do momento que ainda não foi revelado. Porém, ele é um conteúdo presente em você. Então essa capacidade de direcionar o pensar de forma mais equânime, de que ele realmente se faça produtivo em minha vida, reside em cada um de nós. E a introspecção, eu diria assim, é o maior investimento que o ser humano pode fazer nele mesmo. É muito mais do que você abrir uma conta poupança e botar dinheiro todo mês no banco, acredite em mim. Porque talvez, se você juntar um montante muito grande, ao final, quando você for investir, se você não tiver a capacidade de saber se está certo, você investe errado e perde tudo, como ocorre
às vezes na Bolsa de Valores e em tantos outros negócios. Compram uma propriedade, como ocorre muito no litoral, sem documentação, e de repente se percebe numa furada e aquele investimento foi tudo por terra. Então eu digo sem medo de errar que a introspecção é o maior investimento que o sujeito pode fazer na sua vida. A introspecção disciplinada é a construção desta capacidade de gestão do próprio ser, de se compreender, de se entender, de ter o poder de decisão entre o sim e o não, de poder gerenciar a sua vida de forma gratificante, onde você realmente goste da vida, porque as suas tomadas de decisões lhe traz uma vida significativa. E isto aqui foi colocado muito bem, o Dr. Bruce desenvolve muito bem essa questão, não é? Do núcleo da célula, né? Quando se percebeu que é muito mais a membrana, mesmo esse livro que citei hoje, que é um livro interessante, que eu sugiro, lá do Deepak Chopra e do Leonard Mlodinow. Leonard Mlodinow é cientista, Deepak Chopra é médico, né? E é espiritualista hindu, né? Então o grupo é espiritualidade versus ciências. E é interessante que o Deepak defende, de certa forma, aquilo que a sociedade já colocava no livro Sociedade do Pensamento Livre, né? Que há um universo consciente. Nós colocamos isso no livro Sociedade do Pensamento Livre com uma interrogação. Há um universo consciente, mas obviamente insinuando que esse universo existe, né? E o Deepak defende muito essa questão de que o universo é consciente. Faz até uma citação do físico inglês, se não me engano, Sir James, onde ele dizia o seguinte, que cada vez se percebe mais que o universo é um grande pensamento e não uma grande máquina. Isso colocado por um físico, um cientista. Isso nos meados lá pelo século X, né? Por outro lado, o Leonardo defende muito a questão científica da questão, porque ele é cético em relação à espiritualidade, a Deus. Ele não tem crença, ele não acredita, é ateu, né? Mas o livro é interessante exatamente por esse encontro, por esse choque de opiniões. No entanto, não adianta você ler o livro, porque ele não vai esclarecer nada, como eu citei antes. Esse saber, esse poder de decisão é um presente que reside em cada um de nós. O que nós precisamos, sim, é uma forma de equacionar isso e usar isso em nosso próprio benefício. Eu sinceramente ficaria falando aqui sobre inconsciente, consciente e epigenética até a meia-noite, se esse microfone estivesse à minha disposição, sem nenhuma dificuldade, porque sou entusiasta da questão introspectiva, porque sou testemunho vivo da transformação que ela faz na vida de um ser humano. Para encerrar o programa de hoje, quero agradecer a todos que me toleraram até aqui. E quero fazer uma homenagem a quem esteve comigo aqui no último programa, que, como eu coloquei, é quem dobra os meus paraquedas para que eu não caia nas minhas quedas durante muitos anos, não é? Desde que nós nos conhecemos, que é a minha esposa. Então quero encerrar o programa de hoje lendo um trechinho do capítulo 8, Mensagem de Otimismo, onde a Reni nos coloca o seguinte: vou tentar transmitir aos leitores o otimismo que em mim mesmo é bem notável. Trocando de roupa em frente ao espelho e depois arrumando os cabelos, estive em introspectiva. O que mais quero da vida? Estou envelhecendo e me sentindo jovem não só por dentro, mas por fora também. Afinal, quase aos 60 anos, é normal envelhecer. Mas nem sempre é normal gostar do que ainda vê no espelho. Tão natural, tão magnífica a natureza humana, ter sido agraciada por tão bela silhueta, claro, dentro das limitações da idade. E pensar hoje o quanto sou bem-sucedido, no casamento, na maternidade, na vida familiar e na vida profissional, pois administro uma pequena empresa com seus altos e baixos. Realmente me sinto mais que realizado. Para fechar com chave de ouro, hoje sou também motorista, e os mais próximos sabem o que isso representa para mim, que venho de uma vida de muitas limitações e dificuldades.
Realmente, sabem como eu me sinto? Sinto-me mais do que vencedora. Muito obrigado a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado.